Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco. Eu sou a pastora Roseane, sirvo ao Senhor nesse ministério há 27 anos. Desses 27 anos, 16 anos, sirvo ao Senhor juntamente com meu esposo, pastor Jadson, na Igreja do Evangelho Pleno em Colina dos Eucaliptos. Quero agradecer essa rica oportunidade, a coordenação da Escola Bíblica Dominical da Igreja do Evangelho Pleno, ao presbítero Flaviano Holanda e a sua esposa, diaconisa Edma Sotero, e aos amados apóstolos Hélio e Graça Moraes, presidentes desse ministério. Sou muito grata ao Senhor por essa rica oportunidade de estar contribuindo com o reino de Deus no ensino da palavra. Teremos início a uma aula online da Escola Bíblica Dominical da Igreja do Evangelho Pleno com o tema oração e subtema, a oração que prevalece em tempos de crise. Como texto áureo dessa aula, peço que você abra suas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 18, que diz assim a palavra do Senhor: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando isso com toda perseverança e súplica por todos os santos. O que é oração? A oração é um meio que Deus proveu ao homem a fim de que este viesse a estabelecer um relacionamento de comunhão contínua com Ele. A prática da oração desenvolve uma comunhão e submissão com o seu Criador, com o seu Pai, com o intercessor e conselheiro, manifestando assim o senhorio de Cristo na vida por amor e devoção. A oração, ela tem que ser associada à obediência aos princípios da palavra e à vigilância também espiritual. Sendo assim, é um meio de vitória sobre o pecado. A palavra do Senhor nos instrui no livro de Marcos, no capítulo 11, versículo 24 a 26, peço que você também acompanhe, que diz assim: por isso vos digo, que todas as coisas que pedirdes orando, crede, recebe, e tê-las-ei. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. A Bíblia também nos diz em Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Temos que observar esses princípios da palavra, para que a nossa oração ela chegue aos céus aceitável a Deus. A quem devemos orar? A Bíblia tem vários textos que nos ensina, nos instrui, nos adverte, nos lembra de que o homem deve buscar a Deus. Eu te convido agora a você abrir tua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 29, versículo 30, vai aparecer também na tela outras referências bíblicas, que durante o teu estudo, no período do seu estudo, você pode também abri-las para que possa também aprender mais. E eu te peço que você abra agora no livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 29 e 30, que diz assim: então, dali buscará o Senhor teu Deus, e o acharás, quando buscardes de todo o teu coração e de toda a tua alma, quando estiveres em angústias e todas as coisas te alcançarem, então no fim de dias te vivarás para o Senhor, teu Deus, e ouvirá a tua voz. A Bíblia nos ensina que devemos somente orar a Deus e a mais ninguém, pois não existe outro Deus além do nosso, que possa ouvir e responder às nossas orações.
A palavra do Senhor condena toda e qualquer oração e adoração que não seja ao Deus justo, ao Deus eterno, ao Criador, ao sustentador do universo e Redentor da humanidade. Por isso que a Bíblia diz no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3, não terás outros deuses diante de ti. Tudo isso já representa um bom e grande motivo para o crente orar. E nós podemos ter aqui uma história muito linda no Novo Testamento, no livro de Lucas, no capítulo 2, versículo 37 e 38, de uma mulher chamada Ana. Ela era uma viúva e diz assim, era viúva e de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de dia e de noite. E sobrevindo naquela mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. É esse o anseio do nosso Deus, buscar o Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra, ao Deus único, ao Deus trino, a esse Deus que te chamou para uma vida de intimidade. Quando devemos orar? Segundo o texto áureo que nós iniciamos esse estudo de oração, que está lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 18, nos instrui que devemos orar em todo o tempo. Eu te peço agora que você abra a tua Bíblia no livro de 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo do 1 ao 3, que diz assim, admoesto, pois, antes de tudo, que se faça deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada, e toda a piedade e honestidade. A Bíblia nos instrui que devemos orar e também dar graças a Deus, com ações de graças, com súplicas, com deprecações, que quer dizer suplicar e pedir insistentemente, não só por nós, mas também pelas autoridades constituídas, pelos nossos amigos, pelas necessidades também de outras pessoas. Jesus, ele foi o maior exemplo que nós devemos orar não só quando tudo está de mal a pior, mas quando tudo está bem. A Bíblia nos conta uma história que está lá no livro de Marcos, no capítulo 6, livro de Marcos, capítulo 6, versículo 45 a 48, que Jesus, naquele momento, despedindo toda a multidão, convidou os discípulos para entrar no barco, para ir até Betsaida. E enquanto isso, Jesus, tendo despedido aquela multidão, subiu no monte para orar. E ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho na terra. E ele viu os discípulos remando com muita dificuldade, porque o vento soprava contra eles na alta madrugada. E Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e estava a ponto de passar por eles. Que coisa interessante. Bem assim é muitas vezes nas nossas vidas. Tudo está bem, tudo está no controle do Senhor, estamos obedecendo aquilo que Ele nos manda fazer, mas não somos isentos das lutas. Por isso que a Bíblia nos diz lá no livro de João, capítulo 16, versículo 33, que no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. E nós não podemos descuidarmos da prática da oração quando as coisas estão bem. Nós devemos estar vigilantes, como diz em Mateus, capítulo 26, versículo 41, que diz, orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne está fraca. A carne é fraca. Nós temos um exemplo que não devemos segui-lo, que é de Sansão. Um homem que foi escolhido desde o ventre da sua mãe. A Bíblia nos diz que a mãe de Sansão era estéril. E Deus concede Sansão aquela mulher, e o anjo vem até a mãe de Sansão dando instruções.
o quanto Sansão era escolhido do Senhor e o que ela precisava fazer. Mas na trajetória da vida de Sansão, Sansão se descuidou de ouvir a Deus. Naquele momento aparece Dalila, a todo tempo envolvendo Sansão, para que descobrisse o seu segredo. E isso nós podemos ver que está no livro de Juízes, capítulo 14, versículo 16, que está aí na sua tela. E quando nós vemos também em Juízes 15, capítulo 15, versículo 18, e capítulo 16, versículo 18, nós podemos ver que Sansão só recorria a Deus quando estava em apuros. Essas não são atitudes que devemos ter para as nossas vidas. Isso não pode acontecer em nós. Mas em todo tempo deveremos estar orando e buscando ao Senhor. Porque a Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 36, diz assim: vigiai, pois, em todo tempo, orando para que sejam havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e estar de pé diante do Filho do Homem. Esta é a vontade de Deus. Devemos orar quando tudo está bem e devemos orar também no dia da angústia, no dia da adversidade. Conforme eu falei em João capítulo 16, versículo 33, que Jesus ele disse: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Os discípulos eram conscientes de que eles deveriam a todo tempo estar buscando ao Senhor. E o apóstolo Paulo ele nos dá uma receita bíblica para vencermos no dia da adversidade, perseverando em oração. E ele diz em Romanos 12:12, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Devemos ser perseverantes na oração. A comunhão com o Senhor, cultivada através da oração, muda o crente, a sua visão acerca que os cerca, das coisas que os cercam. Os problemas e as dificuldades contrárias não abatem a nossa fé e a nossa confiança. Ela permanece firme quando nós temos uma vida de oração. Quando nós buscamos o Senhor constantemente. Quando nós temos uma vida de intimidade. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. A nossa oração deve ser para o Senhor, para que o Senhor abra os nossos olhos, para que possamos ver o impossível, o invisível, e assim pela fé descansarmos nele, sabendo que todas as coisas estão sobre o seu domínio. Neste momento, nós encerramos a primeira parte dessa aula. Te convido, no próximo domingo, estar junto conosco, participando da segunda parte dessa aula. E eu peço ao Deus Todo-Poderoso, ao amigo Espírito Santo, que esta palavra a qual nós estamos estudando, ela encontre morada no seu coração e gere fruto e fruto que permaneça. Deus os abençoe.